Bom dia. Bom dia, meninas e meninos. Bom dia, Patrícia, Taninha. Deixa eu trocar meu óculos aqui, que eu tava com o óculos de longe, mas daqui a pouco eu vou ter que ler, então eu vou precisar do óculos. Bom dia, Cris. Bom dia, pastora Lei, Lucélia. Bom dia, meninas. Bom dia. Estamos entrando na nossa 9ª semana, né? Não sei quem de vocês está super acompanhando, quem de vocês está realmente fazendo a leitura bíblica. Eu entrei, tá uma sombra aqui no meu olho, mas tudo bem. Eu entrei nesse projeto, entrei junto em outro devocional ao mesmo tempo. Então a gente vai fazendo tudo junto, né? Bom dia, pastora Clau, bom dia, Verônica. Bom dia, Carlinha. Que bom ver vocês de novo. Agora a gente demora pra voltar aqui, né? Desculpa essa voz tão bonita que eu tô, gente. De manhã a voz demora pra aquecer, né? Ainda mais que ontem a gente dormiu tarde, teve atividade na igreja. Lucélia, você é certeza que ia estar firme no projeto, porque você é firme em tudo que você começa e vai até o fim, Lucélia. Carminha também tá firme. Bom dia, Pati Prado. Bom dia, Angélica. Pastora Fê. Que bom, gente, que bom estar aqui com vocês. Que bom que vocês lembraram dessa quarta-feira, ainda que todos os dias a gente não esteja sempre, né? Ai, deixa eu ler o capítulo do dia, né? Porque às vezes é corrido e em cada dia eles nos pedem para ler 2, 3 capítulos. Esse capítulo mesmo que tá começando essa semana, que é o capítulo 14 do livro de Números, é super grande, né? Então, às vezes a gente não consegue ler tudo. Mas o importante é que nós estamos aqui depois de uma semana, 7 dias. Bom dia, Nazaré, minha querida. Bom dia, Hilda. Estamos aqui depois de 7 dias, de novo, juntas, juntos. Eu acho que dessa vez tem mais mulher, né, pessoal? Os homens não tenho visto muito nas lives. Mas Deus nos lembrando, estejam unidas, orem juntos. Intercedam pelas causas necessárias uns dos outros, né? Sejam intercessores, assim como Moisés foi desse povo que foi por muitas vezes tão cabeça dura e acabou demorando um pouquinho mais. E uns nem chegaram, não é verdade? Hoje o nosso tema é demorar não é negar, mas para alguns foi uma negativa. Então, hoje é uma reflexão que eu quero fazer junto com vocês, não só do tempo da espera, mas de como a gente espera. Amém? Então, demorar não é negar, mas tem muitas coisas que a gente acaba não colhendo o que queria, até o que Deus disse que nós colheríamos, por conta do nosso posicionamento. Então, por isso é importante a gente sempre lembrar que existe a nossa parte, além daquilo que Deus prometeu. Existe a nossa postura, a nossa posição diante da espera. Não é verdade? Sim ou não? São 7 horas e 8 minutos da nossa 9ª semana do devocional A Bíblia em 52 Semanas, da doutora Kimberly Moore, que é uma mulher, uma pastora, uma mulher com um ministério excelente, alguém que realmente seguiu a voz de Deus. Podemos ouvir a Bíblia em áudio, é verdade, Lu? É que eu gosto de ler a Bíblia aqui, ó, na minha Bíblia, que já tá meio rasgadinha. Mas também pode ler em áudio, tem no celular, não tem desculpa, não é verdade? Meninas, vamos começar orando por esse dia, orando por essa palavra que Deus trouxe para nós, orando porque a Bíblia é cheia de revelação, ela é
recheada de revelação. Você pode ler os capítulos, os livros da Bíblia várias vezes. Sempre ela vai ensinar você e eu, né? Alguma coisa que a gente precisa aprender. Ela nunca vai ser um livro só de história. Ela é um livro de ensino, de revelação, de transformação de vidas. Amém? Se você quiser mandar aí a live para alguém, manda e vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer por mais essa semana, por mais esse dia, por esses livros da Bíblia que somos estimuladas a ler. Te agradecer por esse devocional, por esse propósito coletivo, muito mais do que pela mensagem de cada semana, escrita aqui em 2 páginas, mas pelo propósito de estarmos unidas como igreja, de estarmos juntas, nos forçando, nos estimulando a buscar na Tua Palavra aquilo que ela tem para nós, a buscar nas Escrituras a direção para a nossa vida, a direção para nossa família, para nossa casa, buscar nas Escrituras a transformação daquilo que é carnal em nós, para que nós possamos viver de acordo com a Tua vontade. Tudo que o Senhor faz acontecer na nossa vida tem um propósito, tem um porquê e um para quê, tem um plano maior, tem algo que nasceu no Teu coração. Por isso eu oro para que o Senhor nos ensine a ouvir o Teu coração, que o nosso foco não seja só a promessa que o Senhor fez, mas que o nosso foco seja sermos transformados no tempo da espera da promessa. Que o nosso foco seja ouvir a Tua voz, muito mais do que chegar aonde o Senhor disse que nós chegaríamos. Que o nosso alvo, Senhor, seja a cada dia sermos transformados e vivermos como a Tua palavra promete, de glória em glória, de vitória em vitória, nos transformando naquilo que o Senhor projetou para nós. Em nome de Jesus, eu já abençoo cada casa, cada família, cada mulher, cada homem que está nessa live agora ou que vai entrar depois, declarando que o Senhor Deus Todo-Poderoso enche a tua casa de paz, de alegria, de fé, de força, de ânimo, para você seguir a caminhada sem esmorecer, sem parar, sem murmurar, sem desviar, mas firme com os seus olhos naquilo que Deus prometeu que Ele faria. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Deus faz promessas, né? Ele diz, você vai chegar ali. Eu tenho para você aquilo. Eu tenho essa bênção para você. Eu tenho essa história para você. E aí a gente se anima com a promessa e começa a caminhar. Mas no meio do caminho, muitas vezes, vem situações tentando nos desviar daquele propósito, tentando mentir para nós. Não vai dar, não vai chegar, não vai conseguir, não era bem assim, não foi isso que Deus falou, Deus não tá nesse negócio, Deus, sei lá, mentiu. Tem aqueles até que pensam que, meu Deus, o Senhor mentiu para mim. O Senhor falou que minha família ia ser assim, assim, assado, que o meu casamento, que o meu trabalho, que a minha vida. E aí começa a argumentar com Deus, né? Conversar com Deus não tem problema. O problema é quando a gente começa a contestar. Mas cadê? Mas por quê? Que era o que esse povo fez durante tanto tempo no deserto. Deus levantou um intercessor, levantou alguém para guiá-los, levantou alguém para mostrar o caminho, para libertá-los de uma condição de escravidão. E eles no caminho seguiram reclamando, né? E Deus muitas vezes, na nossa vida não é diferente. Deus levantou Jesus para nos tirar do Egito espiritual, do pecado, de uma vida sem rumo, de uma vida guiada só pelo que eu queria, pela minha emoção, pela minha intuição, e muitas vezes escrava de situações, mas pelo menos eu tô aqui, né? Tô aqui no deserto, pelo menos eu trabalho escravo,
eu tô aqui trabalhando para Faraó, debaixo de um jugo, mas eu tenho comida, eu tenho casa. Aí de repente vem alguém, te fala de Jesus, vem Jesus, te tira daquela condição. De cara você, uau, que milagre, abriu o mar vermelho, uau, quantos testemunhos, quantos milagres, quantas coisas eu tô vivendo e testemunho de Jesus, de Jesus, de Jesus. E aí os anos vão passando e às vezes a promessa lá que você recebeu não tá chegando exatamente como você queria, né? Parece que Deus está negando aquela promessa para você. Parece que Ele está dizendo, não vai acontecer, esquece. Eu tirei você daquela condição para botar nessa aqui, mais ou menos, que às vezes parece que piorou. Tem gente que fala, eu comecei a caminhar com Jesus e parece que tá tudo bagunçado. Piorou minha condição. Beijo, amorzinho. Vai com Deus. Cris, quer dar bom dia pra Ana Clara? Vem aqui falar bom dia pra sua mãe. Ela tá na live. Vem falar pra ela. Deus te abençoe, filhinha. Boa aula. Você tá aí ainda, Cristiane Solo? Ou você já fugiu da live? Ela entrou, eu sei. Enfim, gente, vamos voltar aqui pro assunto. É a namoradinha do meu filho que estava saindo para... bom dia, filha. Já foi, Cris. Tá direitinho, agasalhada, indo pegar o seu Uber. Enfim, Deus fala, eu vou fazer, eu vou cumprir. E eu quero te perguntar nessa manhã, tem alguma promessa que Deus te fez que ainda não se cumpriu? Tem alguma coisa que parece que você está andando num deserto, como o povo estava lá? Tem alguma promessa? Tem alguma palavra que ainda não se cumpriu? Tem alguma coisa que você está sentindo que está demorando, que você está achando que está demorando? Deus está dizendo hoje, calma, meu objetivo não é só te levar para essa promessa, mas eu quero te ensinar algo nesse caminho para que você não perca a promessa. Às vezes você acha que Deus quer te ensinar a ter mais fé, a orar mais, a jejuar mais, a aguentar certas coisas no seu dia a dia, a suportar certas coisas. Às vezes Ele está te ensinando isso e isso, às vezes não sempre, porque oração, fé, jejum, isso tudo nunca não é demais, isso é nossa arma de guerra. Aliás, sim, Ele está nos ensinando a usar armas espirituais, né? Mas Ele está nos ensinando também a não duvidar que Ele fará e a obedecer a alguns comandos que parecem doidos. Aqui nesse livro de Números, nesse capítulo 14, mais uma vez o povo se rebelou contra um tempo de espera, porque eles chegaram às portas da Terra Prometida, 12 foram lá espiar e demoraram 40 dias nesse espiar da terra. E mais uma vez o povo começou a reclamar porque estava demorando para voltar do espiar a terra. E quando voltaram, no capítulo 13, versículo 33, ainda parecia que o relatório era negativo. Olha, a gente está chegando, mas tem gigante, é um terror. E aí, no capítulo 14, na minha Bíblia o título é Sedição do Povo. Sedição significa revolta, motim, desordem. Mais uma vez o povo se levantou, como diz assim no capítulo 14, verso 1. Levantou-se toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, aqueles que estavam levando eles para o destino, aqueles que estavam conduzindo a vida deles para um destino, que estavam intercedendo pela vida deles junto ao povo. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que não nos traz o Senhor essa terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Alguns falam que os
10 que não foram Josué e Caleb voltaram para o Egito. Eles não voltaram, eles morreram no deserto, né? Eu sei que aqui ela fala, você não pode voltar. Ela falou aqui no livro, mas se você for ler bem detalhadamente, você vai ver que eles morreram no deserto. Eu sei que hoje o tema demorar não é negar é para te animar, não é para te amedrontar. Mas já que a gente está lendo as escrituras, a gente tem que saber o que está escrito e a gente tem que ver a revelação do que está dito aqui, né? E Deus falou, para cada um dia dos 40 que vocês murmuraram aqui enquanto eles espiavam a terra, vocês vão demorar mais 40 anos. Então, para cada dia de murmuração, foi um dia andando pelo deserto. Deus desviou? Desviou. Mandou ir por outro lado? Mandou. Porque tinha um exército que ia derrotá-los? Sim. Mandou ir por uma outra rota que demorou mais tempo. Nessa passagem, nesse ponto, eu tenho aqui na minha Bíblia de estudo, faltava só 15 dias para eles chegarem na promessa. 15 dias. Não chegaram. Demorou mais 40 anos e os que tinham que entrar, porque souberam como se portar no tempo da espera, entraram. Misericórdia, né, Verô? Não é pra gente ficar com medo, mas Deus é tão misericordioso. Moisés intercedeu por esse povo várias vezes. Se você for ler toda a caminhada do povo pelo deserto, a terra prometida, várias vezes eles se murmuraram, eles se rebelaram, eles queriam ver para crer. Mas com Jesus a gente precisa crer para ver. E ainda que viesse alguém que olhou e gostou e falou é bom, alguns não acreditaram. Mas hoje, é isso mesmo, Verô. Hoje Deus trouxe, através desse livro, uma palavra de ânimo para nós. Se Deus está negando alguma coisa, Ele não quer dizer... Se está demorando alguma coisa na sua vida, não quer dizer que Ele está negando. Ele está te preparando. Em tudo dá graças. Isso, Deus tem um plano. Agora, você tem que estar andando debaixo de uma direção. Você tem uma direção, você tem um pastor, você tem um mentor, você tem alguém que te guia, que intercede por você. Esposas, vocês têm marido, discípulos, vocês têm líder, vocês têm pastores. Moisés não parecia ser uma pessoa muito perfeita aos olhos deles. Era meio medroso, tinha um histórico de mentira, era gago, tinha matado um homem lá atrás, há muito tempo atrás, quando era jovem, era, né, destemperado, socou a rocha quando tinha só que bater, se revoltou, se rebelou, se irou muitas vezes, mas ele estava ali intercedendo pelo povo. E aqui, no versículo 13 do capítulo 14 de Números, Moisés começa a interceder pelo povo. Ele estava intercedendo pelo povo. Tem os dois, né? Moisés estava intercedendo pelo povo. Verônica tem 2. Ótimo, que bom. 3, né? 4, apóstolo Fábio, Cláudia, Miriam, Fátima. Nós temos uns aos outros também, para nos fortalecer. Vamos orar, pessoal. Tá demorando? Vamos orar juntos. Vamos esperar aquela bênção que a gente ouviu na semana passada realmente nos alcançar. Vamos abençoar, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Foi a bênção que eles aprenderam através de Moisés e de Arão, né? Diga aos filhos de Arão, diga aos filhos de Israel, né? Que o Senhor te abençoe. Então nós aprendemos aquela bênção na semana passada e nós podemos nos abençoar uns aos outros para que nesse tempo da espera nós vamos aprender a como nos comportar nesse tempo da espera. E Deus vai levantar intercessores. Deus mandou 12 homens, 10 não tiveram a visão correta, 2 tiveram a visão correta e falaram: tem gigantes, mas nós vamos entrar, nós vamos conseguir, a terra é boa. Além dos gigantes tem outra coisa, por trás dessa coisa horrível tem algo bom. Então vamos seguindo, vamos com a gente. Mas eles não, vamos voltar, queremos voltar.
Para não matar todo mundo, pela intercessão de Moisés, Deus falou, tá, então desvia desse exército, vai por outro caminho, só que vai demorar mais um pouco. Pela intercessão de Moisés, Deus desviou o caminho, demorou mais um pouquinho, só 40 anos, mas eles chegaram. Não todos. Mas aqui nessa live tem Josués e Calebes. Aqui não tem povo murmurador, aqui não tem quem vai atrasar a promessa. Aqui nem Moisés, coitado, entrou. Ele só viu, avistou, não deu tempo, ficou velho, morreu. Não morreu de rebelde, morreu porque não deu tempo. Ou sei lá por quê que ele não entrou, mas ele viu. Ele viu para onde ele conduziu o povo, né? Ele viu a promessa. Então aqui declara sobre a sua vida: eu não sou daqueles que atrasam a promessa. Eu não sou dos que não veem Deus no tempo da espera. Eu vejo Deus no tempo da espera. Eu vejo Deus me moldando, eu vejo Deus me tratando, eu vejo Deus me transformando, eu vejo Deus implantando fé em mim, esperança em mim, coragem em mim, para permanecer, para perseverar. Amém? A gente não muda o tempo de Deus, a gente não muda o tempo de Deus. O tempo de Deus é o tempo de Deus. Mas a gente pode atrasar um pouquinho, às vezes, com a nossa posição. Ou então a gente não entende que o atraso, como é a história da moça aqui, da pastora, da Kimberly, a gente não entende que o atraso é proteção. Porque quando Deus falou, desvia a rota e vai por outro caminho, porque tem um exército que vai detonar com vocês ali na frente, ele estava protegendo o povo. Ele estava protegendo o povo, ele estava dizendo, não vai por aqui, alguém intercedeu pela sua vida, eu vou mudar um pouco a rota, você vai ter que pousar em outra cidade, vai ter que esperar um pouquinho dentro do avião, não sei se vocês já leram, vai ler depois, porque você vai chegar no destino, mas se você continuar nessa rota, vem uma tempestade e acabou, vai todo mundo morrer, entendeu? Então, quando Deus nos desvia um pouquinho e nos faz esperar um pouquinho, com certeza não é só para nos livrar de alguma coisa, mas é para nos livrar muitas vezes de nós mesmos. O povo todo que estava nesse avião com essa moça aqui, que ficou murmurando, resmungando, se estapeando, com certeza depois que soube o livramento que teve, aprendeu. Eu não vou mais murmurar de algumas circunstâncias que me acontecem, porque eu sei que elas podem ser um livramento. Eu sei que o tempo da espera pode não ser uma negação de Deus. Pode ser só um tempo para me livrar. E eu ainda quero ir mais longe. Se por acaso Deus negar alguma coisa para você, é porque não era bom. Imagina se falassem, olha, então vocês não vão mais. Ela estava indo do Texas para a Carolina do Norte. Teve que parar na Carolina do Sul. Ficar horas e horas aterrissado dentro do avião. Por quê? Porque tinha uma tempestade, né? Depois ela chegou no destino. Mais tarde, muito mais tempo. Mas se talvez ela precisasse só, desce aqui na Carolina do Sul mesmo, curte aqui. Não era para você ir para Carolina do Norte. Eu falei, você não me perguntou. Não era para você fazer tal coisa, você não me perguntou. Eu tô mudando a rota porque você não me perguntou. Você começou um negócio que você achou que ia ser um negócio da China, mas você não me perguntou. Mas o Senhor não me prometeu prosperidade, mas não era por esse caminho. Você começou um namoro que não tá te abençoando, que tá te enlouquecendo, mas o Senhor me prometeu uma família, mas não era com esse, não era com essa. Então, a demora pode não ser uma negação, mas depois da demora, às vezes ele vai negar. E você vai ter que aceitar. Então tem muita revelação aqui para você. Tem muita coisa que Deus vai falar pessoalmente com você. Para algumas ele só tá falando, calma, você não tá fazendo nada errado, você não tá murmurando, tá tudo bem, eu só tô te livrando de algo que podia ser pior. Fica tranquila. Para outros ele tá falando, para de falar, porque eu tô te conduzindo pela minha rota. Você quer chegar? Sim, Senhor. Então, espera e obedece.
Amém? E para outros ele está falando, para de insistir nisso aí que eu já falei que não é. É isso, gente. A revelação é pessoal. A revelação é pessoal, mas a gente tem que mergulhar nas escrituras para entender direito. Por que eu tenho que entender tanta essa história, gente? Ou cada livrinho ruim que tem aqui no começo da Bíblia, né? Demorado, umas coisas complicadas. Nossa, cada detalhe. Às vezes num detalhe da construção do tabernáculo, da forma como ligou as cortinas e sei lá o quê, você vai ter uma revelação para você. Não é nem culpa, viu, Verô? Não gosto de usar essa palavra culpa, mas responsabilidade, porque quem joga culpa e medo e acusação sobre nós é muitas vezes o inimigo das nossas vidas. E aí nos paralisa mais ainda. Mas quando a gente recebe a consciência do erro e resolve mudar, é muito rápido para Deus mudar qualquer circunstância. Ele é muito misericordioso, gente. Ele é muito misericordioso. Deus é muito misericordioso. Aqui Moisés intercedeu pelo povo, falando, Deus, por favor, o Senhor fez tanto milagre para esse povo no caminho. Se eles morrerem agora, na mão dos amalequitas, vão dizer, tá vendo? Não era Deus nada. Então, por favor, tem misericórdia de nós. E daí Deus desvia o caminho para poder fazer a pessoa chegar onde ela queria, porque Ele mesmo tá fazendo pelo nome dEle. É o nome do Senhor que está sendo exaltado quando a nossa vida vai bem. Amém? Então, permaneça firme. Ouça a voz dos seus guias, dos seus intercessores. Ouça a voz de Deus. Não se rebele no meio do caminho. Entenda que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Que se tem alguma demora, é porque Deus está trabalhando naquela situação, porque Ele quer falar com você, porque Ele quer te levar pelo caminho certo, Ele quer poupar a sua vida, Ele quer te abençoar. Amém? Então aí você pega e começa a refletir na sua vida. Que coisas estão um pouquinho atrasadas na sua vida? Você se sente assim? Como que você lidou com esses atrasos e com essa demora, né? E daí, depois de ler Números 14, você se identifica com quem? Com Josué e Caleb ou com o povo que falou, vamos voltar, não queremos ficar aqui, vamos voltar, né? Então, vamos orar essa oração que tem aqui no livro, que é a oração da doutora Kimberly, juntas, para que a gente possa aprender a viver o tempo da espera. Senhor, ajuda-me a aceitar o processo da espera. Ajuda-me a esperar pacientemente e confiar em teus planos. Em confiar que teus planos para mim são para o meu bem e nunca o contrário. Pai, eu peço-te sabedoria para enfrentar a jornada. Ajuda-me a não olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas manter o meu foco em ti, autor e consumador da minha fé. Amém. Todas nós estamos caminhando para algo que a gente deseja, para alguma coisa que a gente sonha, para a construção de alguma coisa, para a solução de alguma coisa, mas a questão não é aquilo que a gente vai alcançar, é como a gente vai se portar na jornada. Todas nós estamos caminhando para a eternidade, mas você não tem só que se preocupar, eu vou para a eternidade, você tem que se preocupar como você vai viver no caminho até a eternidade. Você tem que viver aqui, se preparando para lá. Não se preparando para a casa que você quer ter, para o carro que você quer ter, para o marido, para a família, para tudo que você quer, mas para aquilo que Deus está preparando para nós. Amém? Mais importa em quem nós estamos nos transformando do que o que nós estamos conquistando. Porque as conquistas, todas aqui da terra, vão ficar aqui. Mas aquilo que a gente vai conquistar para a eternidade é eterno, que o próprio nome já diz, para a eternidade. Amém? Que Deus te abençoe com a fé de Josué e com a fé de Caleb, que vê além das circunstâncias, que não olha o gigante, mas que olha a terra que está atrás do gigante. Que Deus te abençoe com a obediência, que Deus te abençoe com mansidão, com todo o fruto do Espírito, tirando de você e de mim, que Deus nos abençoe dessa forma. Eu oro por mim também, que Deus nos abençoe dessa forma, para que a gente cresça em todo o fruto do Espírito
e possa alcançar as promessas que Deus mesmo fez para nós. Não duvide, todas elas se cumprirão e eu tenho certeza que você tem muito mais para agradecer do que para pedir para Deus. Se você olhar para tudo que Ele já fez, você vai ficar com mais força para continuar caminhando na direção daquilo que Ele prometeu que ainda fará. Amém? Amo vocês. Ótima semana até quarta-feira que vem. Ótimo fim de semana de hoje para domingo. Ótimo feriado de Páscoa com a sua família. Quem for viajar, que o Senhor te leve, te guarde, te proteja na ida, na vinda. Você nunca se esqueça de que isso aqui é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Leia, releia, mergulhe, medite, que vai fazer muito bem para você e para mim. Amém? Beijo no coração, amo vocês. A live vai ficar salva, tá bom, pessoal? Um beijo.